Agora realmente não tem pra onde correr. A situação do Igor 3K piorou de vez. Ele tá me roubando, caralho. Ah, pelo amor de Deus. É difícil. E aí ele vai ficar bravo com eu reclamando. Porra, pau no cu dele, você vai ficar bravo, caralho. É difícil. Ele que se foda, porra. É muito difícil não concordar contigo, irmão. Porra. De um lado, um dos maiores programas de podcast do Brasil com o apresentador, dirigindo o carro do ano, recebendo os presidenciáveis para entrevistas e basicamente comandando um império midiático avaliado em mais de 100 milhões de reais. E do outro lado, o cara que foi exilado, obrigado a morar nos Estados Unidos, virou alvo de perseguição, cancelamento completo. Perdeu até o direito de trabalhar, irmão. Eu criei o canal no YouTube, né? Mas em algumas semanas eles derrubaram o canal por motivo nenhum. Alguém que hoje depende de assinante para poder pagar as contas, que foi banido da internet e do seu próprio país. Por causa desse cerco fechando, eu resolvi ir para os Estados Unidos, porque lá eu criaria uma conta de banco lá, né? Que fica difícil os caras retirar meu dinheiro de lá. E a situação fica pior ainda quando a gente se dá conta que o cara que tá comendo o pão que o diabo amassou foi um dos criadores desse império de mais de 100 milhões e entregou as chaves de bandeja da porta da frente do castelo. Entendeu? E quem que deixou ele ficar com tudo naquela época? Eu que assinei a porra do contrato sem reclamar. Falei assim, é isso mesmo que tu quer, Igor? Ele falou, não, é isso mesmo, não é. É isso, é isso. E fui eu tocar minha vida se fudendo, sendo perseguido por STF, por Globo, por Caralho 4. Ele no bem e bom. Por isso que hoje você vai entender exatamente como que funciona a queda de uma das maiores parcerias da história da internet brasileira. Eu vou analisar a matemática bizarra de uma dívida milionária e que na prática mesmo nunca vai ser paga. É o que eu ia falar, uma hora chora que tá sem grana, no dia seguinte aparece comprando um puta carro de 300 mil reais. Então, assim, fica uns negócios meio, né, incongruente, cara. Tipo, o que é verdade, né? A verdade é, tá sem grana ou consegue pagar à vista uma Mercedes? Tá? Não sei se... E no final, eu vou te mostrar com a clareza das leis se o monarca pode, de fato, invadir o Flow e retomar aquilo que é dele, ou se ele tem que abaixar a cabeça porque não tem muito mais a ser feito. Tirei ele de uma situação merda, coloquei ele numa situação maravilhosa, onde ele teve a oportunidade de participar de um Bundes podcast que não acontece nunca mais na vida. Deixou de ser um gordinho careca, né? Pois é, até cabelo cresceu no cara. Hoje tá completo daquele jeito que você gosta, então você que tá chegando agora, esmaga o gostei e confere a sua inscrição aqui embaixo, porque dessa forma você mostra pro YouTube que curte esse tipo de conteúdo e me dá uma força monstruosa para continuar postando aqui nesse canal. Então, sem mais demoras, bora pro vídeo! Para você entender a magnitude do abismo que existe entre os dois hoje em dia, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Esquece o Flow Podcast que você conhece, cheio de funcionários, gigante, holofote, os políticos. Pode esquecer isso aí tudo. Vamos voltar um pouco lá pro ano de 2019, quando o Monark morava em Curitiba ainda. Ele basicamente não era um novato e já tinha feito uma fortuna absurda com Minecraft, já tinha um dinheiro guardado rendendo no CDB e ele queria mudar o jogo, queria voltar
a ter uma certa relevância no cenário com um projeto diferente. Não é possível que ninguém Você, ganhe dinheiro pra mim, ganhou dinheiro com com Minecraft? Não. com Minecraft, pra mim, pelas minhas contas. Lá, quantos milhões de views você fez? Ah, cara. 1 bi? Ah, tinha 1 bilhão. Era CPM, na época era CPM $2. Cara, eu juntei 1 milhão naquela época de De reais. dólar. De reais. E foi aí que a mente dele mirou e acertou no modelo do Joe Rogan, que é basicamente uma mesa de bar, liberdade restrita entre a conversa e filtro nenhum pro que vai ser dito ali. É a segunda semana, né? Não é como se a gente estivesse aqui há um ano, né? Não, mas, cara, é a segunda. Quanto mais vezes acontece o Flow, mais ele é real e mais a gente está próximo da glória de Joe Rogan. Só que diferente do formato original, aqui o Monark precisava de um companheiro. E foi aí que ele pensou na figura do Igor 3K, que era um companheiro lá de Curitiba que o Monark tinha. O Igor tinha um canal de games retrô, e ele amargava alguns problemas familiares meio chatos. O cara vivia estressado, brigava com todo mundo, e ele tentava sobreviver de internet fazendo vídeos de fliperama. Quando o Monark chegou, ele mudou a realidade do Igor. E nesse caso, não é modo de dizer não, porque quem abriu a carteira e tirou o próprio dinheiro, o próprio patrimônio, pro Flow começar a existir, foi o Monark. Não tem como não concordar contigo, cara. Mas aí o cara lá, ele pode justificar assim, falando, pô, mas o Monark me prejudicou. Eu conversei com ele várias vezes, tô dando uma viagem Peguei aqui. ele lá em Curitiba fazendo videozinho de fucking Mario, passando raiva, brigando com a família. Ele falava pra mim que o trabalho dele tava dando problema. Cheguei com ele com a ideia, montei o estúdio. Eu que pintei a porra dos estúdios, fui atrás de equipamento, o caralho é 4, tá ligado? Tipo, tirei ele de uma situação merda, coloquei ele numa situação maravilhosa, onde ele teve a oportunidade de participar de um boom desse podcast que não acontece nunca mais na vida. Deixou de Como- ser um gordinho careca, né? Pois Feio é, pra até cabelo cresceu no cara. Tá ligado? E eu deixei ele na merda. Eu deixei ele na merda. Eu deixei ele no paraíso, pô. Os meios para que a empresa começasse a acontecer vieram primariamente do Monark. O carro para buscar os equipamentos, as tintas, ter pintado os estúdios, o isolamento acústico. Basicamente, naquele momento, o Igor entrava também com uma mão de obra, só que o Monark, além de também ter entrado com a mão de obra, ele também entrou com todos os recursos, com as ferramentas para o projeto acontecer. A verdade é que o oxigênio financeiro que manteve o sonho vivo lá no começo, enquanto ninguém acreditava, veio do bolso do cara que hoje em dia é taxado como vilão. E eles formaram uma sociedade 50-50. Naquele momento, foi uma aposta cega que, contra todas as probabilidades, meio que criou um monstro avaliado em mais de 100 milhões de reais. E na época que a gente tava no auge do Flow, a gente dava 1 milhão por mês, cara. Então, mas aí você Mensal não das guardou empresas, nada? Tá, aí você A gente ganhava guarda... salário, 50 mil reais por mês. Ah. E o resto a gente reinvestia, pô. Entendeu? Então a gente gastava, a gente comprou uma casa, tem uma casa lá no Jardim Avelino. E aí, o Flow se tornou um dos maiores programas de internet do país, alcançando uma relevância absurda e um espaço bem considerado na cabeça das pessoas. O nível dos convidados não parava de crescer, a diversidade não parava de aumentar. O Danilo Gentili, inclusive, em um dos programas, fumou charuto em um papo de bar insano. Já no outro programa, tinha um político e um outro, um bilionário dissecando a economia do país. A variedade, a diversidade era tanta que todo mundo gostava e ninguém conseguia parar de olhar. Bom, mas por que funcionava tanto? E nesse caso aí, tem uma teoria que atrela o sucesso do Flow diretamente à personalidade caótica do Monark. Porque como ele não tinha freio nenhum, ele ia falando, dando uns tiros meio loucos no ar, e ele tocava constantemente em assuntos que as pessoas normalmente não falavam, mas de uma forma bem descontraída, sem ofender os envolvidos na conversa, entendeu? Aquela
aquela boa e velha conversa entre amigos, né? Exato, o objetivo é a gente ter uma conversa cabeça, uma conversa legal, e não vou nem mentir, a gente está fazendo nos moldes do formato do Joe Rogan, que é um podcast que eu admiro pra caralho, e a gente quer fazer do nosso jeito, claro, mas a ideia é um pouco inspirado. Com certeza. Inclusive, recomendo que vocês vão lá e assistam pra já ter uma ideia de como que vai ser aqui também. E enquanto o Monark era uma carreta sem freio, ele era a faísca, a aprovação do caos, o Igor era terra firme, o mano carismático que segurava a onda, que mantinha a conversa fluindo, era como se fosse uma energia simbiótica, cara, um precisava do outro, yin yang, sacou? E as coisas fluíram até o dia do juízo final, o fatídico episódio do dia D, quando o Monark falou algumas frases que selaram a carreira dele, pelo menos naquele momento, né? Nossa, tem mais espaço pra a esquerda esquerda. radical tem muito mais espaço do que a direita radical, na minha opinião. As duas tinham que ter espaço, na minha opinião. Eu acho que é um pêndulo. Esse é o meu. Eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela lei. liberdade de expressão termina onde a Mas sua expressão expressar- coloca a vida do outro em risco. As pessoas não têm direito de ser idiotas. O nazismo é contra a população judaica. Isso coloca uma população inteira em risco. E aí, em questão de horas, a máquina de triturar reputações estava ligada no máximo. As agências de publicidade, os gigantes da mídia, a pressão de todo mundo foi esmagador e o Flow estava sangrando milhões em patrocínios que evaporaram da noite pro dia. Augusto Aras mandou investigar o possível cometimento de crime de apologia do nazismo pelo deputado federal Kim Kataguiri, do Democratas, e pelo apresentador do podcast Flow, Bruno Ayub, que usa o nome de Monark. Ontem, numa transmissão do podcast, o apresentador provocou perplexidade e revolta ao dar uma demonstração explícita de antissemitismo. Ele disse que deveria existir um partido nazista no Brasil e defendeu, palavras dele, o direito de ser antijudeu. E é no meio desse caos todo aí que a situação começa a tomar um rumo meio estranho. E a gente só consegue enxergar isso hoje. Naquele momento, houve a dissolução da empresa, cada um caminhou para o seu lado e a realidade dos dois começou a mudar drasticamente para que as coisas se resolvessem naquela altura e os patrocinadores parassem de pular fora. O acordo que eles fizeram foi que o Monark sairia da empresa, sairia do Flow, abriria a mão da própria empresa que ele construiu, que ele criou, faria a dissolução societária sem brigar e tudo isso aí para salvar a vida do Igor, do Flow e das pessoas que estavam lá ainda. Ele basicamente deixaria a galinha de ovos de ouro para trás, só que ficaria na mão do parceiro que ajudou ele a construir o Flow. Então, o sonho não morreria junto com eles, correto? Bom,
todo mundo sabe o que aconteceu aí, todo mundo viu a nota, todo mundo tá a par do que tá acontecendo, tá tudo portal de notícia e tudo mais. Bom, eu preciso, na verdade, reafirmar para vocês que o Monark realmente está sendo desligado dos estúdios Flow. Vocês sabem que ele era sócio aqui meu sócio, na verdade, de 50% do Flow. Então a gente tinha meio a meio. E o que vai acontecer aqui é que eu vou comprar a metade dele até para ele ter uma... Porque eu não acredito que seja justo que ele tenha me ajudado a construir isso durante os últimos anos aí e abra mão de tudo isso. No papel é tudo lindo, né? Mas qual seria o preço para essa realidade aí ser alcançada? Eles selaram um acordo, o Monark vendeu seus 50% do Flow por 10 milhões de reais e quando a gente olha esse valor, até parece muito. Só que sejamos sinceros aqui, né? Por uma empresa que chegou a ser avaliada em 100 milhões de reais e que lucrava rios de dinheiro por mês, com mais de 100 funcionários, 10 milhões só para quem criou a parada é preço de banana, pô. É como se fosse um favor entre irmãos. Um combinado para saciar a vontade do público, que naquele momento queriam cabeças, e ficou até bem tranquilo pro Igor, porque ele teria que pagar parte do Monark sendo 50 mil reais por mês só, sem juros nenhum, pelo tempo necessário até bater a quantia dos 10 milhões. Peço pra ele pagar a porra do contrato, que já é um contrato super easy. Era 10 milhões de reais, mas que ele poderia pagar 50 mil reais por mês, sem juros. Sem juros. Só que a realidade, meu irmão, a realidade, ela é bem pior do que você imagina. Presta só atenção nessa matemática, porque não tá fazendo sentido nenhum. Eu quero que você me diz o que você acha. Atualmente, o Flow tá pagando pro Monark 25 reais por mês, que é a metade do que supostamente foi combinado. O pior disso tudo é que o Igor nem responde mais as mensagens do Monark no WhatsApp. E até para mudar a conta bancária do recebimento, é bem complicado. Peguei, assinei e fui eu tocar minha vida se fuder, sendo perseguido por STF, por Globo, por Cara 4. Ele no bem e bom, eu peço pro maluco mudar a porra da conta que eu tô recebendo, porque eu tive um problema com a conta que ele tava pagando, o cara não me responde. Agora, se você considerar e aplicar a taxa de juros, que seria a taxa de amigo, que seria mais ou menos de 1% ao mês, sobre esses 10 milhões aí, só de juros, daria 100 mil reais por mês, correto? Correto. E aí você consegue entender a gravidade desse cenário? Pagando 25 mil reais só, na inflação real do Brasil, a dívida não diminui, ela começa a aumentar. Se não houver reajuste, o Monark vai demorar entre 16 a 30 anos para receber o valor devido. E quando ele receber o último centavo, lá em 2050 e tantos, esses 10 milhões já perderam metade do poder de compra por conta da inflação, meu irmão. Mas esse aí é o cenário futuro, né? Essas aí são as supostas injustiças que estão acontecendo nesse momento. Só que existe uma diferença de realidade que a gente precisa olhar um pouco mais a fundo para a gente entender se essa situação aí ela é justa ou injusta no final das contas. E o 10 milhões tem inflação, cara. Ele, ganhou a empresa multimilionária do Flow de 100 milhões pra pagar 10 milhões em 30 anos. Em 15 anos seria. Isso que eu tô fazendo a conta aqui. Daria quanto? 200 meses. Dividido por 12. 16 anos. 16 anos? 17 anos, sem ter que pagar a inflação. Só de inflação, esses 10 milhões ia pra 5 milhões em 16 anos, cara. Tá ligado? Ele ganhou tudo na mamata pra ficar bravo comigo porque eu tô pedindo pra ele cumprir a porra do contrato que já era easy pra caralho dele pagar. Antes do vídeo continuar, eu quero falar com você que tá precisando dar um levante no seu shape, melhorar a autoestima, não tá satisfeito com o boost que tá caindo em cima da sua bermuda, só que você não tem nem ideia de como começar sua mudança, cara. Eu deixei um QR Code aqui no canto da tela, ó, que vai direto pro meu WhatsApp e eu tenho 100% de certeza de conversar e resolver isso aí. E eu
ali, prazer enorme estar ao lado do Caicão. Mas o melhor cupom da Maromba, você sabe, o melhor hoje em dia não é a com frete grátis, não perde, aproveita. Entra no site, enche o carrinho, usa o cupom Léo Araújo. É nítido que o contraste entre os dois hoje em dia não é apenas financeiro. O Igor 3K tá no paraíso, cara. Ele ficou com um canal, com um estúdio, com a equipe toda. Embora ele fosse a pessoa que tivesse que administrar uma crise muito grande quando o Monark saiu, no final das contas, ele ainda tinha algo para administrar, né? A credibilidade ainda ficou na mão dele, os patrocínios milionários ainda ficaram lá. Querendo ou não, ele se tornou o rosto de um império que só continua existindo graças à fundação que ele e o Monark criaram lá no passado. Só que se a gente for olhar para o outro lado da balança, o Monark viveu nos Estados Unidos com $5.000 por mês só. Como o próprio Glauber fala em um trecho do vídeo deles, até quem limpa chão nos Estados Unidos vive com um valor um pouco acima desse aí, cara. Quando os dois começaram a chamar atenção para essa realidade, as pessoas começaram a perceber que essa situação realmente estava injusta. E depois de muito tempo, as pessoas começaram a comentar sobre o que aconteceu com o Monark, ficando do lado do Monark. Eu não entendo o que passa. Na cabeça deles. Tipo, se eu não entrei na justiça agora, ainda, ou mandei alguma notificação extrajudicial, alguma coisa, era porque eu gostava deles e tava dando um tempo para eles se recuperarem, mas eles já claramente se recuperaram e não vejo motivo para as coisas estarem desse jeito, sabe? Para mim me soa uma ingratidão muito grande do pessoal lá e até uma desonestidade, né? Como se o Igor tivesse querendo roubar mesmo, sabe? A empresa e foda-se, tá ligado? Ele foi perseguido pelo judiciário brasileiro, teve suas redes sociais completamente ceifadas, a sua voz no YouTube foi silenciada e hoje o cara tá praticamente mendigando aí pro seu público ir até o seu site pessoal, fazer a assinatura dele para que ele consiga ter meio de bancar os projetos e não sumir de uma vez por todas. A única coisa que o cara não perdeu, velho, foi a mente dele e a vontade de continuar fazendo. Por quê? Foi expulso do país, perdeu a própria empresa. Na visão do cara, ele perdeu o amigo dele também. Morei em Austin, lá no Texas e em Palm Bay, na Flórida, que é uma cidade perto de Orlando. E eu até criei um podcast lá, eu montei um estúdiozinho lá, mas ficava difícil de gravar com as pessoas e aí o Alexandre de Moraes também acabou derrubando o meu canal e lá dos Estados Unidos eu não conseguiria falar com o público brasileiro, aí fiquei um tempo parado, fiquei um ano e pouco parado, né? E agora tô voltando aqui, porque eu voltei pro Brasil, até por isso também, porque aqui eu consigo chamar as pessoas para conversar pessoalmente e tal, facilita a minha vida. Mas lá nos Estados Unidos foi bem solitário, sabe? As coisas estranhas aconteceram lá, parecia que eu tava sendo, sei lá, parece que tinha uns obsessores lá me rodeando, tentando fazer a minha vida ser um pouco mais difícil, sabe? E a coisa mais bizarra de todo mundo acompanhar é como que dois caras que eram muito amigos, muito fechamento, hoje em dia, sempre que falam um do outro online, é em tom de crítica, em tom de xingamento, é em um tom que mostra que não existe lealdade nenhuma entre as duas partes mais, pô. Deixa eu te fazer uma pergunta e entenda, a minha pergunta não tem nenhum objetivo aqui de ser meramente
ofensiva a ele. Tá. Mas é uma pergunta que eu te faço honestamente. O monarca é burro? Eu acho que é. Assim, eu acho que o lance dele... Essa foi uma pergunta direta. É bem monarca direto. é burro. Mas o problema disso tudo é que enquanto o Igor fala em um podcast ou outro aí que o Monark acabou deixando ele na merda, se a gente bota na balança de verdade e tenta avaliar, equilibrar o que aconteceu, a balança de prejuízo está pesando mais pro lado do Monark. Então o Monark se ferrou um pouco mais nessa aí. Muito mais, eu diria. Tá ligado? Não tem ele ficar puto ou não. Ele tá me roubando, caralho. E eu tenho que ficar de braços cruzados, de sorrindo, falando, eles estão me pagando 25 mil reais. Ah, pelo amor de Deus. É difícil. E aí ele vai ficar bravo com eu reclamando. Porra, pau no cu dele, você vai ficar bravo, caralho. É difícil. Ele que se foda, porra. É muito difícil não concordar contigo, irmão. Porra. É muito difícil não te entender, né? Ele sabendo que, fizeram... tinha essa agenda woke globalista lá, que tava por trás junto com a Globo e essas empresas esquerdistas do caralho, todas elas comunando pra me destruir. Ele sabia que eu não tinha feito nada de errado. Não tancou nada. Que amigo que é esse, cara? Pra eu... que ficar preocupado com o sentimento dele pra eu expor que ele tá sendo injusto comigo. Você tá entendendo? Não tem essa, mano. Nesse ponto aqui fica bem difícil não opinar, porque eu não consigo enxergar um cenário onde, caso eu estivesse envolvido com um brother meu em uma empresa e tal, mesmo que tivesse dado merda, que eu tivesse que assumir a parada e tudo mais, eu não consigo enxergar um cenário onde eu não dividiria com ele, cara. Pelo menos a parte justa a ser dividida, entendeu? Talvez um 70-30, um 65-35, 60-40 de porcentagens, talvez. Mas eu acho que não existe dinheiro nenhum no mundo que compra a tua paz, velho. E brigar com um amigo por causa de dinheiro, por causa de condição de trabalho, aí eu acho que esse ser humano aí pode ganhar o que for na vida que ele já perdeu. Então, se o Igor tivesse, agora tamo bem, o Flow tá bem, Monark, tamo te pagando 25 mil, esse nem era o contrato, vou voltar pra 50 mil. E outra, vamos arranjar um jeito aqui, sem ninguém saber de você tá participando da empresa, ajudar, eu te dou participação do lucro, alguma coisa assim e tal. Nem precisava isso, pagar os 50 mil, entendeu? Falar, vou reajustar esse valor pela inflação, pra você não perder, tal, tá tranquilo. Se ele tivesse feito isso, não tá falando nada, tava quieto, cara, entendeu? E 50 mil pra realidade do Brasil é muito, mas 50 mil... Pra o que você representava no Flow não é nada, irmão. Deve ter funcionário lá no Flow ganhando 50 mil. Com certeza tinha na minha época, tá ligado? E eu criei aquela porra, velho. Agora, saindo um pouco da treta, saindo do sentimentalismo e entrando na leitura real do cenário jurídico que o Monark e o Igor se encontram hoje, vamos dar uma analisada nessa parte aqui. O que o Monark poderia fazer nesse momento? Ele teria poder legal para simplesmente meter o pé na porta do estúdio e voltar e dizer, voltei, sou dono de 50%, vou voltar a transmitir de novo. Não é bem por aí que funciona. Por quê? A primeira arma que o Monark tem, é óbvio, é a execução do contrato. A arma jurídica que ele tem nesse momento é fazer cumprir o contrato que foi combinado. Se tem um documento assinado que está estipulando 50 mil reais por mês, e se a empresa, o Flow, no caso, o Igor, está depositando só 25 mil, configura imediatamente quebra contratual por inadimplência parcial. O Monark, nessa situação, ele pode acionar a justiça e ele pode exigir o cumprimento forçado dessa obrigação. Cara, ele pode inclusive solicitar o bloqueio de bens, de penhora de bens, bloqueio de contas, para que essa situação seja resolvida e a dívida seja paga. E nessa aí, meu irmão, até a Mercedes de padrão pode entrar na conta. Tem aplicação de multas também, juros, a correção monetária sobre todo esse montante atrasado. A verdade é que o Monark tá com a faca e com o queijo na mão para estrangular o fluxo de caixa do Flow se ele conseguir acionar um corpo jurídico de advogados que realmente queira comprar a causa. Metade da casa era minha.
Só a casa valia 1 milhão e pouco, pô. E o resto? Mas eles vão te pagar. Eu não acho que eles não. Eu não acho que eles vão pagar, não. Eu acho que eles estão. O Igor tá me querendo dar calote, na real. Eu acho que é bem isso que ele tá querendo fazer. Não tá cumprindo o contrato? Já se viu? Você cumpre os seus contratos, não? Vocês são amigos. Né? Para mim, vocês Éramos amigos. Então, eu acho estranho. Mas daí, se eles não pagarem, não tem uma cláusula no contrato que eles têm que pagar? Que o irmão, alguma coisa é penhorada lá? A casa é não te pagou, penhora a casa. Eu tenho não que é entrar assim? na justiça. Eu teria que entrar na justiça pra cobrar eles, né? E agora vem a pergunta de $1 milhão, a pergunta de $100 milhões, na verdade, né? Por conta dessa quebra contratual, será que o Monark pode usar dessa brecha para ele reaver os direitos que ele tinha em cima da empresa, os 50% que no caso era dele de direito quando ele criou? Então, agora eu vou entrar em uma alçada que não é muito a minha especialidade, mas eu li um pouco para explicar para vocês o que pode acontecer. Então, juridicamente falando, existe uma tese chamada resolução por inadimplemento. O que significa isso? Significa que se você comprar algo meu parcelado e você para de pagar, eu posso pedir o meu bem de volta. E se o Flow não está honrando o pagamento das cotas da empresa, os advogados do Monark, eles poderiam, em tese, entrar com uma ação de rescisão de contrato de compra e venda das cotas societárias, e aí, se o juiz aceitar isso aí, a venda é desfeita. Nesse caso, o Igor teria que devolver os 50% do Flow para o Monark e o Monark teria que devolver também o que ele já recebeu até o momento atual. Mas esse é um cenário provável? Absolutamente não. E eu te explico por quê. O Monark voltar para o Flow não é uma questão de lei civil mais, entendeu? É mais uma questão institucional, porque o Monark sofre praticamente diariamente algumas sanções muito severas. E a verdade é que ele não pode simplesmente aparecer como um dono de um canal de YouTube e começar a postar ali e monetizar em cima disso, porque como a gente já viu recentemente, se isso acontecer, o canal vai cair, o YouTube vai banir e ele vai perder o canal novamente, né? Aí pensa se ele perde o canal Flow, meu irmão. É o bode expiatório, né? Eles pegaram eu pra mostrar de exemplo, não fale o que você quiser, certas coisas são proibidas você falar. Todo mundo entre dentro da narrativa permitida. Se você sair fora da narrativa permitida, nós vamos te perseguir, vamos acabar com a sua vida, vamos tirar dinheiro seu, vamos impossibilitar que você viva no país. Isso é uma ameaça para todos os comunicadores, né? Eles me usaram para isso, como bode expiatório, com certeza. Não só bode expiatório, mas como para dar medo para a galera, né? Se o Monark volta para a empresa vai se autodestruir. Não tem para onde correr. É como se fosse um suicídio corporativo, porque empresarialmente o Flow não suportaria o peso que o Monark tem hoje em dia. E o Igor sabe disso.
por mais que o Monark tenha ressentimento no seu coração, ele sabe disso também, pô. A briga que rola entre eles não é pela cadeira de apresentador mais. É pela dignidade, é pelo orgulho que foi ferido, pelo direito básico de receber aquilo que foi suado e acordado, irmão. O Monark foi metade da força que construiu aquele castelo. Ele foi visionário, o cara foi impulsivo. O Igor ajudou a executar também, foi cauteloso pra caramba. Ele ficou com as chaves, né? O contrato deles foi assinado, só que a amizade, a gente sabe que acabou. E o que eu queria saber de você é quem você acha que tá certo. Quem você acha que tá errado nessa situação aí? Você acha que é justo, Igor, continuar colhendo os frutos de uma árvore que foi plantada pelo Monark e pelos dois lá no começo? Você acha que o Monark tá viajando em esperar lealdade depois do que tudo que aconteceu, das falas que foram faladas? A sua opinião é muito importante, eu quero saber aqui nos comentários. E a minha é que eu não consigo enxergar nenhum cenário onde eu trabalharia com um amigo meu em que eu deixaria essa situação acontecer, meu irmão. Não teria. Talvez eu poderia afundar a minha empresa. Ah, mas você tá sendo emocionado, é muito fácil falar isso, estando no seu lugar. É que eu não fico aqui falando pra vocês as minhas dores publicamente do que já aconteceu